Olá, jovens, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem está falando é o professor Henrique e hoje nós vamos ter uma aula sobre dois povos que tiveram uma influência muito grande sobre a nossa cultura, jovens. Boa aula para vocês. Até a próxima. Bom, jovens, vamos lá. Nós já estudamos sobre algumas grandes civilizações do mundo, né, jovens? Nós já estudamos sobre as civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Mas outros povos, jovens, também tiveram influência sobre a nossa cultura. Eles também contribuíram para formar aquilo que hoje nós chamamos da civilização ocidental. Bom, hoje nós vamos estudar sobre dois deles. Vamos estudar sobre os hebreus e os fenícios. Só para lembrar aquilo que nós já vimos, vocês já viram aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Nós já vimos aqui sobre o chamado crescente fértil, já estudamos sobre ele. Bom, o que era mesmo esse crescente fértil? Bom, era toda uma região muito fértil em questão de agricultura que nós compreendemos desde o norte da África, e aí nós temos o Egito, até a Mesopotâmia. Essa região foi onde floresceram vários grupos. Como vocês podem ver, surgiu a Mesopotâmia, o Egito, mas surgiram outros grupos, e dois desses nós vamos estudar hoje, que são os hebreus e os fenícios. Os fenícios ficando mais aqui ao norte e os hebreus um pouquinho mais ao sul. Bom, entender a história desses povos, especialmente quando se fala de hebreus e fenícios, nós temos alguma dificuldade, porque os escritos que eles deixaram para nós, ou eles são raros, ou seja, são muito poucos, ou eles são de uma forma mítica, eles são contados de uma forma poética, de uma forma sagrada, de uma forma religiosa. Então, para montar o quebra-cabeça de como esses povos viveram, era realmente um pouquinho mais complicado. Nós temos aqui um exemplo para vocês, nós temos o exemplo da Torá, que é o Antigo Testamento, para as Bíblias modernas, que conta a história da criação do mundo, conta a história dos primeiros passos de Abraão, de Isaac, Jacó. Então, ele vai se mostrando como uma questão mais religiosa, como que tem a sua grande importância social, sua grande importância religiosa, mas que do ponto de vista histórico pode ter alguns excessos, cometer alguns excessos, beleza? O primeiro povo que nós vamos estudar hoje são os hebreus. Bom, o povo hebreu ele tem uma ligação muito próxima com a nossa própria sociedade, porque ela tem a mesma base religiosa que a nossa. Na verdade, foram os hebreus que, junto com o caldeirão cultural que eles desenvolveram, que criaram a base religiosa que nós temos hoje. Eles creem, por exemplo, eles têm aquela crença de que foi Adão e Eva os primeiros a surgirem, a criação na Arca de Noé, a criação de todas as coisas que foram feitas em 7 dias. Todo esse sistema é colocado dentro e foi criado dentro da cultura hebraica. E ela foi abraçada principalmente por 3 religiões. Claro, a religião dos próprios hebreus, aí simbolizado pela estrela de Davi, os cristãos, representados pela cruz, e, representando os muçulmanos, a lua crescente junto à estrela. Essas 3 religiões elas têm a mesma base, elas acreditam no mesmo início. Portanto, os hebreus têm uma ligação muito peculiar com a gente. Bom, vamos em frente, né? Os hebreus ele é um povo de origem semita, que se desenvolveram na região do deserto da Arábia. Eles eram pastores nômades e que eles viviam em acampamentos, mudando de um lugar para o outro no próprio deserto. Em algum determinado momento, os hebreus eles mudaram da Arábia para a região da Mesopotâmia. Lá, eles acabaram se estabelecendo e, fixando-se na Mesopotâmia, acabaram desenvolvendo muitos costumes da cultura local. Segundo a tradição bíblica, lá pelo ano 2000 a.C., liderados por Abraão, eles resolveram em grupo sair da Mesopotâmia e ir em direção a um lugar conhecido como Terra Prometida. Vocês com certeza já ouviram falar nessa expressão Terra Prometida. Bom, nessa Terra Prometida, eles iriam se assentar, porque era uma terra que Deus tinha preparado para eles, e lá eles iam poder se dar bem. Liderados por Abraão e mais tarde pelo filho dele, Jacó, eles se mudariam, que depois também Jacó mudou o nome para Israel. Eles vão se estabelecendo em uma pequena faixa de terra que nós chamamos de Palestina. Vocês podem ver aí no mapa.
Essa faixa de terras ela é significativamente importante porque era uma região muito comum para caravanas de mercadorias que passavam entre o Egito e as regiões da Mesopotâmia. Já que o transporte de mercadorias pelo deserto era arriscado, tanto por roubos como também pelos próprios perigos do deserto, a Palestina se apresentava como a melhor região para fazer o transporte terrestre de produtos entre a África, o Oriente e a Europa. Como era de se supor, era uma região muito valorizada e haviam vários outros pequenos grupos que também moravam naquela região, se aproveitando do transporte de caravanas. O povo de Israel era apenas um deles. Ainda de início, os descendentes de Israel, também chamados de israelitas, eles foram se estabelecendo ainda como pastores, ou seja, ainda meio nômades. Depois de um tempo, eles foram mudando sua antiga forma de viver e se estabelecendo em algumas regiões especialmente próximas daquilo que nós hoje conhecemos como a cidade de Jerusalém. Essa região acabou se tornando rapidamente como a terra dos israelitas, e isso acabou levando a pequenos conflitos entre grupos como os cananeus, que viviam também nessa mesma região, pois já que essa terra era prometida por Deus, eles deviam lutar por ela e Deus estaria com eles. De uma forma ou de outra, esses combates acabaram se dando bem para os israelitas ou para os israelenses, e eles acabaram conquistando toda aquela região, formando agora um sistema muito mais fixo, ou seja, eles se sedentarizaram, abandonaram aquela vida de pastores nômades e agora estavam mais dispostos a se sedentarizar e a montar alguns reinos como os reinos do Egito ou da Mesopotâmia, que eles já conheciam em toda a época. Durante a época em que Israel tinha o seu território, os reinados mais conhecidos foram de rei Davi e do seu filho rei Salomão, formando nessa época o reino de Israel, que tinha território delimitado e tudo certinho. Esse reino não conseguiu se estabelecer durante muito tempo, porque ele era disputado sempre por outros povos muito mais poderosos e bem maiores em relação aos outros. Então, eles acabaram se dividindo para poder administrar o território, ficando assim o sul chamado de Judá, que era uma região mais seca, onde a criação de pequenos animais se manteve, assim como em épocas anteriores, mas o norte, já que tinha o Rio Jordão e outras regiões, acabou sendo a região de Israel, manteve o nome e ficou uma região muito mais fértil. Aqui nós temos uma imagem que se supõe, imagina-se ser a travessia do povo hebreu, enquanto eles estavam chegando para a sua terra prometida. Bom, a cultura dos hebreus é uma parte muito fascinante dessa nossa história de hoje, porque a religiosidade dos hebreus ela era muito forte e a religião deles estava em todas as partes da vida dos hebreus, desde casamento a como eles tinham que se comportar, tudo estava relacionado com a sua própria religião. Na época em que eles viviam na Mesopotâmia, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, inclusive eles tinham um culto a Jeová, que era um deus das tempestades e das chuvas, era assim que se escrevia mais ou menos naquela época, e também a deusa Istá. Eles acreditavam nela porque ela era a deusa da fertilidade, sendo que isso já era muita tradição na Mesopotâmia. É de lá, do deus da água e do dilúvio, por isso que vem o nome, de onde vem-se a história do dilúvio da Arca de Noé. Somente depois de muitos séculos, após a chegada de Moisés, é que vai se haver uma reorganização da religião hebraica. É dito que, segundo fala-se a tradição hebraica, após a chegada de Moisés vai haver uma unificação religiosa. Não vão mais existir vários deuses, e sim o estabelecimento do monoteísmo. Ou seja, apenas um único Deus seria o verdadeiro, e atribuía-se isso ao Deus do passado, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, que mais tarde seria Israel. Moisés ele vai centralizar essa religião em torno dos chamados 10 mandamentos, mais uma outra série de regulamentos que vão proibir pequenas atitudes, como, por exemplo, impedir o uso de barba, impedir que se corte a barba, e também vai se definir que, por exemplo, não se possa comer sangue, não se possa comer carne de porco. Todas essas tradições que são dos hebreus vão ser passadas
por Moisés, que vai formar o grupo de uma nova religião. Essa nova religião, ela vai ser extremamente importante, porque ela vai ser a base de todo o sistema religioso hebraico até os dias de hoje. E como nós já vimos, não apenas hebraico, mas também cristão e muçulmano. Eles vão desenvolver um sistema monoteísta e eles vão viver com uma única moral, um único Deus e uma única forma de viver. Essa única forma de viver vai ter algumas restrições, como por exemplo, eles não podem se casar com estrangeiros e não podem se misturar com outros povos, fazendo com que os hebreus tivessem, além de uma cultura muito unida, eles acabassem tendo também uma cultura muito nacionalista, ou seja, uma cultura muito deles e não a dos outros. Ou seja, eles eram, uma certa forma, eles tinham um certo preconceito em se misturar com outros povos por achar que eles eram indignos, mais ou menos assim. Bom, independente disso, essa cultura nacionalista dos judeus acabou levando à criação de partidos zelotes e vários outros grupos revolucionários que vão estar presentes por basicamente toda a história hebraica. Inclusive, na época em que Jesus nasce, Jesus ele era um hebreu, os grupos nacionalistas lutavam contra o Império Romano. Império Romano esse que crucificaria Jesus Cristo mais tarde. Bom, essa cultura hebraica, ela sofreu e ela vai ser muito forte durante várias invasões, porque o território dos hebreus ele acabaria sendo invadido tanto por babilônios, como por assírios, como por macedônios, egípcios, romanos e vários outros povos que dominaram essa mesma região. Beleza, jovens? Agora nós vamos passar para os fenícios, como vocês veem aí, também conhecido como o povo do mar. Bom, os fenícios, ele era um povo semita, exatamente assim como os hebreus, que se fixaram há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, numa faixa bem pequena de terra a leste do Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano. Bom, a Fenícia ela era formada por cidades-estados que evoluíram a partir de aldeias de pescadores, sendo as mais importantes 3 delas, Biblos, Sidom e Tiro, como vocês podem ver aí no mapa. Isso acabou fazendo com que os fenícios desenvolvessem obrigatoriamente a arte da navegação desde muito cedo e também se dedicar a explorar ao máximo as riquezas domésticas, como era o caso da madeira de cedro, que é citada em todo o antigo mundo, conhecido como cedro libanês ou cedro fenício, uma ótima madeira que era que era utilizada na fabricação de navios. Por estar em uma região muito pequena, espremida próxima ao Mediterrâneo, os fenícios se desenvolveram muito rápido como mercadores e estabeleceram rotas de comércio marítimas por todo o Mediterrâneo, desenvolvendo grandes riquezas. Eles desenvolveram grandes técnicas de produção de navios. Acredita-se que os navios dos fenícios, eram os melhores do mundo naquela época e acreditam-se que também eles foram os primeiros piratas da história. Ou seja, se eles encontravam navios de outros povos, eles pegavam as riquezas que abordavam os navios, roubavam as riquezas, transformavam em escravos a tripulação e afundavam o navio logo após. Eles se desenvolveram a partir de uma série de lugares e começaram a se expandir por várias outras regiões. Eles se desenvolveram pelo norte da África e pelo sul da Europa e fundaram algumas cidades que existem até hoje. Eles fundaram Cádiz, na Espanha, Marseille, na França, Trípoli e Tunis. E Cartago, no norte da África, como vocês podem ver aí no mapa, que mais tarde seria uma grande potência. A Fenícia ela era socialmente dividida em grupos mais ou menos simples. A classe mais alta era a classe comercial, de comerciantes, era a classe mais rica e mais poderosa da cidade. Eles tinham seus sacerdotes e abaixo dos sacerdotes nós temos alguns pequenos comerciantes, camponeses e por último nós temos os escravos. É curioso que os fenícios eles iam para outras terras e eles roubavam pessoas, eles capturavam pessoas para fazer tráfico humano, para comprar e vender como escravos. Essa é uma curiosidade interessante entre esses povos. Eles não tinham uma cultura destacada, como nós podemos dizer assim. Por que não? Eles eram comerciantes, ou seja, eles não podiam ter preconceito. Os hebreus mesmo eles não se misturavam com os outros, os fenícios se misturavam com todo mundo. Como eles eram comerciantes, eles queriam era vender, queriam ganhar dinheiro, queriam ganhar riquezas, né?
produzir riquezas para eles. Então eles não podiam ter preconceito de fazer negócio com outros povos. Isso fez com que eles pegassem elementos da cultura egípcia, elementos da cultura da Mesopotâmia, elementos de Creta, elementos de Cartago, elementos do sul da Europa, ou seja, eles pegavam partes de cada um dos lugares e traziam para si. Até mesmo dos povos hebreus eles pegavam um pouco disso também. A maior contribuição dos fenícios para a nossa sociedade, com certeza, foi o alfabeto. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho mais para cá. Isso, assim fica melhor. Bom, como vocês já sabem, a escrita do que nós já estudamos sobre isso, a escrita da Mesopotâmia era chamada de cuneiforme, pequenos buraquinhos no barro, enquanto que no Egito eram hieróglifos. Era uma escrita muito complexa. Você tinha que ser escriba, tinha que fazer parte de uma classe social para entender o que estava escrito ali. Já os fenícios, como eles faziam muitos negócios, era importante que eles fizessem uma escrita mais simples, algo mais rápido, mais fácil. Então eles criaram um sistema de letras. Esse sistema de letras seria esse aqui, ó. Como vocês podem ver, esse sistema de letras ele é parecido com o nosso. Então nós temos algumas letras que querem dizer vogais, outras letras que querem dizer consoantes, e aí nós temos a mistura dos dois formando palavras e frases. Isso era muito diferente de qualquer outro lugar e foi revolucionário, fazendo com que o comércio por parte dos fenícios se tornasse grande e eles pudessem organizar tudo isso graças ao seu complexo conjunto de escritas. Bom, então nós vimos aí que a contribuição dos hebreus vai ser a questão religiosa, nossa sociedade vai ter uma religião muito próxima da dos hebreus, e a maior contribuição dos fenícios vão ser o quê? O seu alfabeto, que vai trazer letras e palavras para nós, fazendo com que fosse muito mais simples e mais fácil ler e escrever, o que era muito complexo para povos daquela época, né? Antes de encerrarmos, só lembrar um pouco, a cultura dos fenícios ela não foi completamente deixada de lado. No Líbano, por exemplo, nós temos aí o cedro no centro da bandeira, que era aquela madeira que fazia navios, que eu havia dito a vocês. Beleza, jovens? Então, até a próxima. Pois bem, jovens, esse foi o vídeo que eu preparei aí para vocês. Peço desculpas por alguns errinhos, algumas coisinhas, alguns atrapalhos que tem no meio do caminho, mas faz parte do processo. Não deixem de pesquisar mais sobre o assunto. Esse só foi uma passada superficial, é só para dar uma base. Depois eu vou passar um exercício para vocês, mas isso ainda em outro momento. Então, estudem, deem uma lida a mais sobre o assunto. A internet está aí cheia de assuntos sobre isso, de imagens, de tudo isso para ajudar vocês. Beleza, jovens? Um abraço e até a próxima.